ele disse que ele foi crucificado com esses dois ladrões. E o que me interessa nesse texto é que um desses ladrões reconheceu que ele não havia pecado nenhum e que ele estava sendo sentenciado igualmente a esses dois ladrões que cometeram pecado e que era passível de morte e da crucificação. Mas, assim como o profeta Isaías mencionou que nele não havia pecado nem dolo, nele não havia culpa, mas o Senhor achou por bem entregá-lo a um sacrifício vicário, no qual o seu sangue seria espargido na cruz, pelo qual nos daria o direito da salvação. E eu quero chamar a sua atenção, tanto que o governador Pilatos foi redarguido pela sua própria esposa, dizendo o seguinte: que ela havia tido um sonho, e que nesse sonho este homem era inocente, que este homem não era culpado e nem tampouco réu daquele juízo. E ela então disse para Pilatos, seu esposo: não se mete com isso, não faça isso com ele, porque ele é inocente. E Pilatos, ignorando-a, mas a multidão gritava sem parar: crucifica-o, crucifica-o. E então os judeus daquela época, os sacerdotes, os fariseus, falaram para Pilatos: escreve na placa que vai ser pregada na cruz, eu sou o rei dos judeus. Mas Pilatos havia escrito em 3 idiomas, em hebraico, em grego, em latim: este é o rei dos judeus. E esses outros judeus tentaram redarguir com Pilatos, dizendo: não escreva isso, escreva eu sou. Mas Pilatos disse: o que escrevi, escrevi. Note que o próprio Pilatos afirmou que ele é o rei dos judeus, porque Pilatos também não encontrou culpa naquele homem, mas ele disse: a multidão está gritando que você seja crucificado, e eu preciso fazer aquilo que o povo está dizendo. Então ele lavou as mãos, que era um sinal de que ele estava tirando dele mesmo a culpa, que ele estava tirando dele a culpa daquele sangue. E olha que interessante, a esposa de Pilatos declarou que Jesus era inocente, e o próprio Pilatos também não encontrou culpa alguma nele. E o próprio Pilatos ainda fez uma afirmação maior: este é o rei dos judeus. Marcos, ele afirma também que essas inscrições escritas naquela placa foram escritas também nesses 3 idiomas, e que também foi escrito que ele é o rei dos judeus. Preste bem atenção, meus irmãos, ouvintes que estão aqui nesta noite. O salmista, no capítulo 22, e versículo de número 7, disse o seguinte: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios, ou seja, abrem os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o dele, salve-o, pois nele tem prazer.
próprio salmista, há muitos anos antes de Cristo, já estava dizendo uma profecia a respeito daqueles que zombariam de Jesus, que escarneceriam contra Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta tarde. Você que está aqui, sentado nessa praça, você que está aqui de passagem, você que está me ouvindo, ouça atentamente o que eu vou te dizer. Este Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele foi morto, Ele foi crucificado pelo meu e o teu pecado, há cerca de quase 6.000 anos atrás. E o profeta Isaías dizendo que Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, e o castigo que nos trazia a paz estava sobre Ele. Mas Ele escolheu pegar o caminho do Gólgota, sem abrir a boca, sem reclamar, sem dizer que não queria, mas Ele escolheu cumprir essa missão de pegar aquele caminho carregando aquela cruz, cumprindo a vontade do Pai, que era trazer o direito da salvação à humanidade através do sangue vertido na cruz do Calvário.